Beleza, acho que todo mundo está vendo aí, né? Então tá, gente. Então, na última aula, a gente fez lá alguns exercícios que eram preparatórios para essa nossa próxima prova aí, que vai estar, como eu falei, eu devo subir lá hoje. E a gente finalizou lá, justamente de acordo com o nosso cronograma, essa primeira parte da nossa disciplina de fenômenos de transportes, que é a parte da termodinâmica, que é o fundamento para as próximas etapas dessa disciplina. É claro que a gente não conseguiu, e a gente não tem tempo hábil aqui a entrar a fundo nessa análise de termodinâmica. Então, eu procurei trazer o que eu julguei que fosse mais interessante, mais necessário para que nós, engenheiros, tenhamos pelo menos uma base disso, né? Como eu já falei em aulas passadas, termodinâmica na engenharia mecânica é uma disciplina inteira. Então, é um livro inteiro que a gente vê ao longo de um semestre. E essa parte que a gente vai ver hoje, que é a parte de mecânica dos fluidos, é mais duas disciplinas na engenharia mecânica, mas a gente também vai ver aqui dentro dessa disciplina. Então, a parte de termodinâmica, eu trouxe 2 capítulos que eu achei mais interessantes do nosso livro-texto, conforme as referências lá no plano político-pedagógico. E mecânica dos fluidos vai ser da mesma forma. Então, eu vou pegar lá dos livros mais clássicos que tem de mecânica dos fluidos as partes que julgo mais necessário, mais interessante, de acordo com a nossa ementa, né, e de acordo com o que é necessário para que nós, engenheiros, tenhamos pelo menos uma noção dessa parte do que é a mecânica dos fluidos. Então, vamos começar aí com uma aula mais tranquila, que é a aula de hoje, qual a gente vai ver alguns conceitos introdutórios e entender o porquê é importante a gente ter uma noção de mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos é o estudo dos fluidos em repouso ou em movimento. Alguém poderia, então, me dar um exemplo de um fluido? Vamos ver o que vocês interpretam que é um fluido. Óleo, água. Óleo, água, sim. Conseguem pensar em outro? Não só dos líquidos? Então, a gente vai ver ao longo dessa disciplina que, além dos líquidos, os gases também entram nessa análise de fluidos. A gente também chama um gás de fluido. Alguém poderia dar um exemplo de um tipo de gás? Ninguém, pessoal? Nada? Zero? Ninguém consegue pensar em um exemplo de fluido no gás? Tá, vamos ver ao longo dessa disciplina, então, ao longo dessa introdução aqui. Mas a gente pode considerar o ar que a gente está respirando um fluido também. Então, por exemplo, os aviões, as aeronaves que voam no ar, o escoamento de ar através da aeronave é analisado através da mecânica dos fluidos, como a gente vai ver aqui nessa aula. Então, tem sido tradicionalmente aplicado em diversas áreas, tais como projeto de sistemas de canais, diques, represas, projeto de bombas, compressores a ar, né, por exemplo, compressores, outros tipos de gases que são utilizados em compressores também, compressor para aplicações específicas, né, tubulações e dutos utilizados nos sistemas de água e condicionamento de ar-condicionado de casas e edifícios. Além disso, também é utilizado na indústria química, na aviação, nos automóveis, nos medidores de vazão, entre outras aplicações. Aqui a gente pode pensar, trazendo para a engenharia elétrica, o escoamento de gases ou de fluidos dentro de sistemas de arrefecimento elétricos, por exemplo. Então, componentes elétricos esquentam e eles precisam ser refrigerados. Essa parte de refrigeração é feita através da análise da mecânica dos fluidos, das trocas gasosas e térmicas que acontecem dentro dos componentes, dentro dos sistemas elétricos, podemos colocar assim. Então, é por esse exemplo que a gente tem, por exemplo, transformadores a óleo, que eles têm aquele óleo ao redor que é utilizado para justamente estar fazendo a refrigeração desse transformador. E tem as aletas nos transformadores também, que são utilizadas também para estar refrigerando o meu sistema elétrico. Então, as aplicações mais voltadas aqui para engenharia elétrica, entre diversas outras, né? A gente vai ver essa parte de aletas
e refrigeração de sistemas de componentes elétricos, mais especificamente quando a gente entrar na nossa parte de transferência de calor e massa dessa disciplina, que, de novo, é mais 2 disciplinas na engenharia mecânica, e fora as disciplinas de laboratório. Mas a gente vai ver isso na última parte dessa disciplina. Aqui a gente vai tratar mais a mecânica dos fluidos, utilizando ela da forma clássica, que é importante que a gente saiba também. Então, aqui tem um exemplo muito clássico, onde a gente tem uma aeronave, e essa aeronave ela passou por uma cortina onde tinha gás ali, claro que o ar, né? Mas a gente foi colocado um corante nesse ar. Então, para estar analisando como é que é o comportamento do escoamento de ar na asa de uma aeronave, por exemplo. Essa foto aqui é uma foto bem clássica dos livros de mecânica dos fluidos. Então, a ponta de uma asa, ela tem uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo. É assim que a aeronave voa, assim que a gente cria a sustentação para a parte de cima do avião, que faz com que ele se mantenha no ar. E essa diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo vai tender a fazer um redemoinho de ponta de asa. Então, aqui é um exemplo desse redemoinho sendo mostrado num sistema real. Então, esse redemoinho é formado, nesse caso específico, nessa análise específica, por essa diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo da asa. E a gente estuda esses fenômenos na mecânica dos fluidos. Alguém sabe algum tipo de dispositivo que pode ser utilizado na ponta da asa para reduzir esse efeito? Alguém já viu, já leu alguma coisa a respeito? Alguém aqui já teve a oportunidade de voar de avião? Ninguém, pessoal? Eu já, professor. Legal. Eu não sei se a aeronave que tu voou tinha na ponta da asa o que é chamado de winglet, que é uma pontinha na ponta da asa aqui. Não sei se tu chegou a reparar. Muitos aviões possuem eu não vou lembrar, faz um pouco de tempo já que eu fui. Faz tempo, né? Muitas aeronaves possuem um winglet, que é uma pontinha aqui na asa, que é justamente para reduzir esse efeito de turbulência. Por que reduzir o efeito de turbulência? Porque turbulência no escoamento de um avião nem sempre é interessante. Então, a gente quer que um avião esteja voando com escoamento, com o melhor comportamento do escoamento possível. Eu não vou dizer que ele é totalmente laminar, porque isso é uma discussão daí dos livros de mecânica dos fluidos. A gente vai aprender a calcular um escoamento laminar de um escoamento turbulento através do número de Reynolds, que é um número adimensional, que é utilizado justamente para ver como é que está sendo o meu escoamento. Então, eu tenho certeza que aqui é um escoamento totalmente turbulento. Então, o número de Reynolds aqui é extremamente alto. Eu já consigo saber isso só olhando para essa imagem. E a gente consegue fazer esse tipo de análise a partir do momento que a gente entende os conceitos de mecânica dos fluidos. Então, aeronaves desse tipo têm winglets que fazem com que esse redemoinho aqui tenha a tendência de não acontecer de forma tão intensa, não prejudicando, então, dessa forma, a sustentação do avião, qualquer coisa desse tipo. É muito utilizado também no projeto de válvulas. Então, hoje em dia, os softwares conseguem simular o escoamento de fluido dentro de uma válvula. Então, hoje em dia, não necessariamente eu preciso construir a válvula e fazer um teste numa bancada de teste, com linhas lá, a gente vai ver sobre isso mais para frente, linhas no qual eu vejo como é que está o escoamento de fluido. Na verdade, eu posso fazer um desenho num CAD e rodar uma simulação, o qual vai me trazer, através de elementos finitos, lá o que quer que seja, uma aproximação muito grande do que realmente acontece na realidade. Então, notem aqui o escoamento está entrando de forma muito mais ordenada, muito mais laminar, e ele já está saindo aqui de forma muito mais turbulenta, que é o que a gente chama. Então, as linhas aqui de vazão, elas estão se misturando aqui dentro. Então, a mecânica dos fluidos trabalha esse tipo de coisa também. Aqui eu posso ter diversos fenômenos que são gerados através da turbulência desse fluido aqui. Não só isso, como outros fenômenos, como golpe de Ariete, como cavitação de bombas, tudo isso a gente consegue fazer análise através dessa disciplina, que é a grande disciplina de mecânica dos fluidos. Aqui tem outro exemplo, que é a distribuição do perfil de pressão em cima de um carro de Fórmula 1. Então, um carro de Fórmula 1 é como se fosse um avião voando de cabeça para baixo, né? Então, eu utilizo as asinhas do meu carro de Fórmula 1 para manter o carro para baixo, grudado na pista.
E isso faz com que o arrasto de um carro de Fórmula 1 é extremamente alto. O arrasto de um carro de Fórmula 1 é maior do que o arrasto de uma Kombi, por exemplo. Então, se a gente analisar uma Kombi é quase um tijolo que está andando. Então, eu tenho lá um arrasto só devido a essa superfície aqui para frente. Mas o carro de Fórmula 1 tem asas que são feitas como se fosse de cabeça para baixo aqui. Então, tem um aerofólio. Isso aqui ficou um aerofólio bem tosco, né? Mas, enfim. Tem um aerofólio que vai empurrar o carro para baixo. E esse fato de empurrar o carro para baixo aumenta muito o arrasto. Então, por isso que o carro de Fórmula 1 tem um motor tão grande, por isso que muitos cavalos são gastados no carro de Fórmula 1 para conseguir vencer esse arrasto e manter o carro grudado no chão. Além disso, o escoamento, aqui parte dele vai entrar na carenagem do meu carro de Fórmula 1 para fazer a troca térmica de calor e arrancar um pouco desse calor que é gerado através do motor de combustão. Então, são diversos fenômenos relacionados à mecânica dos fluidos que influenciam a performance de um carro de Fórmula 1. E não tenho dúvidas, essa parte de análise de escoamento é uma das mais importantes dos carros de Fórmula 1. É por isso que se gasta tanto tempo para otimizar os processos, otimizar esses sistemas que são os carros, né? Conseguir colar ele mais no chão, conseguir fazer com que ele tenha aqui uma força para baixo, sem ter tanto arrasto aerodinâmico, enfim. Diversos fatores acontecem aqui, podem ser analisados através dessa ótica da mecânica dos fluidos. Além disso, a gente tem aqui um exemplo clássico de túnel de vento. Então, o túnel de vento, existem diversos tipos de túnel de vento, mas a grosso modo, o túnel de vento é uma câmara, uma sala fechada que tem uma entrada de ar, depois essa entrada de ar é reduzido, o tamanho dela, da seção, depois ela é aumentada no final de novo. E o que acontece? Geralmente aqui atrás, pode ser diversos tipos, né? Mas geralmente aqui atrás a gente tem uma hélice. Essa hélice vai estar puxando o escoamento de ar que pode vir, por exemplo, da atmosfera para dentro desse túnel aqui que é chamado túnel de vento. E aí a gente coloca um carro, por exemplo, aqui dentro. E a gente consegue fazer análise através dessas linhas aqui de escoamento de como é o escoamento ao redor de um veículo. Então, quais são as linhas de pressão que estão acontecendo? Onde que eu estou tendo zonas de baixa pressão, de alta pressão? Como que o escoamento do carro está acontecendo? E não só carros de passeio, como carros de Fórmula 1 também. Então, notem aqui como a gente tem esse ventilador aqui atrás que está sugando esse ar aqui da frente. A gente tem o veículo parado, ou o nosso objeto que está sendo testado parado, e o escoamento de ar está passando sobre ele. Quando, na realidade, quando esse objeto está sendo colocado em prática, é o contrário, né? O ar está parado, e é o veículo que está se deslocando sobre o ar. Mas a gente consegue ter diversos parâmetros que eu consigo adquirir através desse tipo de análise. Então, túnel de vento é utilizado para analisar escoamento em veículos, escoamento em aeronaves. Tem túneis que são com água, que eu posso analisar escoamento em embarcações também. Geradores eólicos são utilizados túneis de vento para fazer análise deles. Eu tive a oportunidade de visitar o CTA, o Centro Técnico da Aeronáutica, e lá dentro eles têm um dos maiores túneis de vento da América Latina, cuja a Embraer utiliza para fazer alguns ensaios também. Então, um túnel de vento fechado, a gente conseguiu literalmente andar dentro desse túnel de vento e andar dentro da sessão de testes. Então, um túnel de vento gigante, né? Claro que existem diversos tipos de escoamento nesse túnel de vento, a velocidade do escoamento influencia e tal, e justamente tem uma redução dessa área, dessa seção aqui. Então, notem, essa área aqui do meu testes, de testes é menor do que essa área aqui, justamente para a gente aumentar a velocidade desse escoamento. Então, aqui dentro eu consigo chegar em diversas velocidades, sei lá, 600 km por hora de escoamento, alguma coisa nesse sentido. Professor, mas os aviões voam mais rápido. Sim, mas daí a gente consegue extrapolar os dados que a gente capta numa velocidade mais baixa para velocidades mais altas. Então, túnel de vento transônico é chamado o do CTA. Claro que existem túneis de vento supersônicos, com uma área de seção de testes extremamente pequena. Tem várias coisas que podem ser aplicadas a esse tipo de análise e é bastante interessante. Notem que o Fusca, por incrível que pareça, ele tem uma análise de mecânica dos fluidos muito boa. O escoamento sobre a superfície de um Fusca é muito boa.
um carro desse tipo aqui é um carro um pouco mais quadrado, ele tem a tendência de gerar uma seção de baixa pressão aqui, que justamente vai levantar a poeira da estrada e vai grudar no vidro de trás do carro. É por isso que carros no qual a gente não tem um porta-mala muito comprido, a gente tem um limpador de para-brisa traseiro. E se a gente pensar lá num carro que eu tenho lá uma seção de um porta-malas mais comprido, não há necessidade de eu ter um limpador de para-brisa aqui, porque o escoamento que está passando aqui por cima, ele está mais aderido na minha superfície e vai juntar sujeira mais na parte bem externa do carro aqui. Então, mecânica dos fluidos também serve para explicar esse tipo de fenômeno. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tranquilo até aqui, né? Sempre começa assim, né? As figuras são legais, a gente consegue fazer análises bem interessantes, mas a disciplina acaba migrando para uma área mais de cálculo, né? Então, eu senti isso quando eu fiz essas disciplinas também. Essa parte de análise do escoamento é muito interessante, sim, mas o cálculo em cima disso é todo baseado em cálculo vetorial. Então, são cálculos, enfim, com bastante integral, tal, é bem complicado. A gente não vai entrar tão a fundo aqui também, porque, de novo, não é o escopo da disciplina. A gente tem que ter uma visão geral do todo de como funciona isso. Então, aqui um outro exemplo da análise de uma aeronave. Então, aqui a gente já consegue ver algumas coisas, como, por exemplo, uma asa de um avião, ela tem 3 dimensões. Então, ela tem comprimento aqui, ela tem uma espessura e ela tem uma largura aqui, né? Quando a gente traz para fazer um exemplo, a gente corta, então, lá uma superfície, um sistema lá para a gente estar analisando só um sistema com as suas fronteiras, então um pequeno volume de controle. Então a gente vai lá e vai fazer análise de escoamento sobre um pedaço pequeno da asa aqui. Então aqui tem algumas influências que a gente já consegue ver. Então aqui está vindo o escoamento de ar, né? A gente pode estar fazendo uma análise desse tipo, tanto num túnel de vento quanto numa aeronave real, né, voando. Existem técnicas para se fazer isso em voo também. Então, notem, aqui eu tenho o começo do escoamento laminar, eu tenho uma região de transição e, de repente, o meu escoamento se torna turbulento. Então, aqui está acontecendo um fenômeno que a gente chama que é descolamento da camada limite. Camada limite é a camada de fluido que está aderido à superfície. Então, existe um efeito lá que faz uma adesão dessa camada limite na superfície. A gente pode testar a adesão da camada limite na superfície em casa. Se vocês pegarem na pia de casa de vocês, fazer um escoamento de água pequeno lá, o mais próximo de laminar possível, e vocês colocarem uma colher de sopa com a parte aqui côncavo, convexo, essa parte mais redonda no escoamento de água, o escoamento ele vai grudar na superfície da colher e vai sair mais para frente. Então, isso ali é a adesão e a formação da camada limite. Isso acontece nas asas do avião também. Então, aqui, dependendo com a rugosidade da minha superfície do meu aerofólio, eu posso ter um descolamento da minha camada limite mais cedo. E o que isso vai influenciar? Um escoamento. Então, aqui eu tenho uma determinada força que mantém o avião no ar, né? Uma força de sustentação. Se eu tiver um descolamento de camada limite mais recente, aqui antes na minha asa, eu vou ter uma sustentação menor. Então, meu avião vai voar de forma pior, eu vou ter menos sustentação. Então, essa análise da superfície da camada limite, do escoamento laminar, transiente e turbulento é importante nesse sentido para aeronaves. É por isso que a aeronave tem em cima da asa o que é chamado de spoiler. Quando o avião pousa e ele toca o solo, eu preciso destruir a camada limite que se formou em cima da asa. Eu preciso fazer com que o meu sistema aqui ele se torne completamente turbulento. Então, levantam umas aletas em cima da asa, isso depois que o avião já encostou no chão, para que, de fato, o avião pare de voar e encoste no chão da pista com a maior força possível, né? Não digo no momento do pouso, né? Mas depois que ele já tocou o solo, para que ele realmente pese na pista e eu possa lá utilizar os freios das rodas para fazer com que essa aeronave pare. Geralmente a gente olha e pensa que é um freio aerodinâmico, mas ele também serve como freio aerodinâmico, com certeza, né? Mas o maior objetivo é para que tenha esse descolamento e pare de ter sustentação, o avião pare de voar, literalmente, fique no solo. Então, diversos fenômenos da mecânica dos fluidos são estudados para construir esse tipo de sistema, principalmente voltado para a aeronáutica. E que existem umas outras aplicações, que é o que a gente chama de estática dos fluidos, que a gente vai ver nessa disciplina. Então, barragens desse tipo aqui precisam ser construídas de tal forma que elas sustentem essa água que está aqui fora. E existe uma distribuição da pressão que está aqui
que ela vai formar aqui um triângulo, e qual a gente vai ver isso, no qual a gente tem a maior pressão na parte de baixo da minha barragem, né? Então aqui tem que ser muito mais robusto do que aqui em cima, porque a pressão é uma função só da profundidade, não do tamanho do lago. Então essa é outra parte interessante. Quando a gente tem lá um lago com água, a água está descarregando a carga dela sempre no chão do meu lago. Então não importa o tamanho do meu lago, importa sim a profundidade dele. É isso que vai influenciar aqui, isso que vai gerar essa distribuição de pressão na parede da minha barragem. Então a gente vai aprender como fazer esse tipo de cálculo nessa disciplina aqui. Não só em barragens de reservatórios para geração de energia elétrica, mas também em barragens como aquela que aconteceu lá em Brumadinho, que existiu lá uma falha estrutural que fez com que a barragem abrisse. Então, notem, se a gente olhar essa barragem aqui, ela é totalmente de concreto, uma coisa completamente robusta, eu tenho descarregamento de pressão aqui nas laterais, existe um arco aqui feito, né, de forma para segurar essa pressão toda aqui, mas quando a gente analisa lá, esse tipo de barragem aqui já é feito de forma muito mais simples. É claro que o tamanho desse lago aqui, a profundidade não é tão grande, mas a gente já percebe que aqui é feito de barro, então condições do ambiente, como excesso de chuva, etc., podem estar influenciando na rigidez desse sistema que pode causar o rompimento, como a gente viu que aconteceu aqui no Brasil, uma fatalidade enorme. A gente consegue também fazer uma análise de mecânica dos fluidos nos prédios. Então, isso é principalmente importante quando a gente tem prédios muito altos. Porque quando a gente tem um prédio que ele é mais baixo, a própria força de compressão desse prédio aqui e a área da superfície aqui de contato com o vento não é muito grande. Então, meu prédio não tem a tendência de fazer um momento aqui e ele entortar para essa parte de trás. À medida que o meu prédio vai ficando muito grande, esse esforço aqui começa a acontecer. Então, eu começo a ter tração nas partes da frente das minhas colunas e compressão na parte de trás. E isso é importante aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, eu tenho prédios aqui extremamente altos, a gente tem bastante finos, que tem uma área da superfície frontal dele muito grande. Então, o vento vai fazer com que esse prédio tenha tendência de se jogar e de se arcar para trás. Então, existe uma análise de mecânica dos fluidos que é feito para analisar esse tipo de sistema e ter certeza de que não vai ocorrer algum problema com o prédio. Colocado, então, por exemplo, um contrapeso lá em cima do prédio, ele tem um balançar, ele precisa balançar esse prédio, senão ele se quebra como um todo. E tem até alguns vídeos aí que circulou na internet um tempo atrás, que era o pessoal que tem piscina aqui em cima, e banheira e tal, e a água chega a sair de dentro da banheira para o piso com o balançar do prédio em dias de muito vento. Então, existe toda uma análise lá de mecânica dos fluidos para ter certeza de que esse prédio não vai ter nenhum problema. Deixa eu ver se tem... esse aqui eu acho que é o último exemplo, que é o tubo de Pitot, que, de novo, é um exemplo muito clássico. Alguém já ouviu falar em tubo de Pitot? Sabe o que é isso? Eu acho que é um conceito novo. Sim, professor. Já ouvimos falar sobre o tubo de Pitot, que ele é usado em aviões, né? Acho que é isso, né? E vocês ouviram onde sobre o tubo de Pitot? Física 1. Ah, legal, vocês viram lá na Física 1. Então, o tubo de Pitot utiliza algo que a gente chama de equação de Bernoulli. Então, o tubo de Pitot, como é que ele funciona? Ele tem uma tomada de pressão aqui, que é a chamada de pressão dinâmica, ou pressão total, o qual esse tubo de Pitot aqui fica na parte externa do avião, né? Então, tem uma entrada de ar aqui, que é a entrada de pressão, e existe uma outra tomada de pressão que é aqui, que a gente chama de tomada de pressão estática. Professor, como é que funciona a pressão estática? O escoamento, ele tá perpendicular à entrada de pressão. Então, a gente chama que essa tomada de pressão estática está medindo qual que é a pressão lá onde o avião está voando, a pressão como se o avião tivesse parado, porque o escoamento é perpendicular à entrada de pressão. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. A gente usa, então, essa diferença de pressão da tomada dinâmica e da tomada estática, a gente joga isso lá na equação de Bernoulli, e a partir de uma diferença de pressão, a gente consegue ter a indicação de velocidade do avião. Então, a indicação de velocidade de um avião é uma indicação indireta.
a gente está medindo diferença de pressão e transformando isso em velocidade. Então, notem, a equação de Bernoulli tem as duas pressões e vai ter duas velocidades, que ela vai se transformar em uma só, né, que é como se fosse diferença de velocidade. E tem lá a diferença de altura, que vai cortar, né, a equação, rearranjando essa equação aqui, a densidade é a mesma, a gravidade é a mesma, vai simplificando e tal. A gente chega numa equação que, a partir desses dados de diferença de pressão, a gente consegue chegar em uma diferença de velocidade. Isso daqui foi o tubo de Pitot é uma coisa muito robusta, que é utilizado já há muito tempo, não só em aviões, como em túneis de vento também, nas coisas que a gente tem de escoamento de ar em alta velocidade, helicópteros, tudo mais. E um avião, ele tem, tradicionalmente, 3 tubos de Pitot, né? E se vocês, não sei se recordam de já terem lido notícias lá daquele acidente da Air France, que foi em 2008. Então, foi um problema com o tubo de Pitot que essa aeronave teve. Então, o avião tem indicação de 3 tubos de Pitot, né? Quando um tubo de Pitot deixa de indicar, naquela época, né, um avião da Air France, um Airbus, ele desligava o piloto automático. Então, ele desligou o piloto automático. Houve um congelamento desse tubo de Pitot aqui, porque eles passaram por dentro de uma tempestade e não deveriam ter passado. É claro que existe uma conexão elétrica que faz o aquecimento desse tubo de Pitot justamente para ele não congelar. Mas lá foi um fenômeno que aconteceu, que em determinadas condições meteorológicas extremamente raras, ainda assim se formou gelo meio que de forma instantânea no tubo de Pitot e ele desligou. E aí os pilotos assumiram lá o controle da aeronave e, enfim, foi uma sucessão de erros que levaram àquele acidente. Então eles levantaram o nariz do avião quando não deveriam ter levantado, o avião teve um stall de alta velocidade. O stall de alta velocidade é caracterizado pela perda da camada limite sobre a superfície da asa. Então, o avião, literalmente, ele caiu de forma chata até o chão do oceano, né? Por uma consequência de erros, né? Tubo de Pitot, tripulação cansada, um copiloto que assumiu o controle da aeronave e puxou a aeronave para cima quando não deveria ter feito, capitão que demorou para vir até a cabine para resolver o problema, uma sequência, então, de erros que aconteceram que levaram à queda. Mas o start lá do que aconteceu foi justamente o entupimento do tubo de Pitot e uma indicação errada de velocidade. Então, dada então a importância dessa análise desse tipo de sistema para as aplicações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a definição de fluido, então a gente já falou um pouco, fluido diferente de um sólido é uma substância que vai se deformar continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Então, uma tensão tangencial, né? Não importa o quão pequeno seja o seu valor. Líquidos e gases ou vapores são as formas ou fases em que o fluido pode se apresentar. Então, se eu tiver aqui uma análise ao longo do tempo, e se eu pegar um sólido, por exemplo, e eu aplicar uma determinada força aqui, a tendência que eu tenho é de empurrar esse sólido todo para frente. Então, ele não vai ter um cisalhamento, né? Eu não vou ter um cisalhamento, e essa parte de cima do sólido não vai sair antes aqui para frente. Quando um líquido, na verdade, né, se eu fizer isso, vai ter esse cisalhamento contínuo das lâminas do fluido. A gente consegue ver melhor isso no escoamento laminar, mas isso acontece também no escoamento turbulento, claro. Então, o líquido, eu apliquei uma tensão, por menor que seja, ele vai se deformar. Então, ele vai sempre ocupar lá o espaço do recipiente e tal. Beleza, gente? Todo mundo entendeu a diferença entre sólido e fluido? Se alguém tiver dúvida aí, fique à vontade para estar perguntando. E a gente vai ter que definir algumas coisas aqui. Assim como a gente definiu as fronteiras do sistema termodinâmico, a gente também tem uma definição aqui, mas que a gente traz como volume de controle. Então, é o volume arbitrário de espaço no qual o fluido escoa. A fronteira geométrica desse volume é denominada, então, superfície de controle, pode ser real ou imaginário. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu estou analisando o escoamento dentro de uma tubulação. Então, o escoamento está entrando para esse lado 1, aqui está saindo pelo lado 3 e pelo lado 2. Então, eu defino como volume de controle esse espaço aqui. Então, eu vou lá e faço a análise da entrada e saída do meu escoamento só dessa parte aqui. Então, aqui eu tenho entrada, aqui eu tenho saída e aqui eu tenho saída. Então, a partir da equação de continuidade, por exemplo, eu já consigo fazer diversas análises aqui. Por exemplo, o volume de fluido que está entrando aqui, se ele está entrando, ele tem que sair em algum lugar. Então, eu sei que a total parcela dele está saindo. Ele está entrando pelo ponto 1, está saindo pelo ponto 2 e pelo ponto 3. Então, todo volume de líquido que entra, ele tem que sair para algum lugar, porque a equação de continuidade mostra isso. O volume de líquido ou de gás ou, né, de fluido não vai desaparecer.
Então, se eu tenho aqui uma área menor, por exemplo, vai aumentar a velocidade desse escoamento aqui. Se eu tenho uma área menor, vai reduzir. Enfim, diversos fenômenos aqui são analisados através da definição de volume de controle e a utilização da equação da continuidade. Dúvida, gente? Beleza. Campo de velocidade. Então, é uma propriedade importante dos fluidos. Então, sempre que o fluido está escoando dentro de um duto ou numa parte externa, também pode ser um escoamento interno ou externo, eu vou ter uma velocidade desse fluido. E a velocidade, eu já falei aqui, é uma quantidade vetorial. Se é vetorial, vou utilizar cálculos vetoriais para chegar aos resultados que eu quero. Então, aqui tem um exemplo de velocidade utilizando cálculo vetorial, onde eu tenho as minhas 3 coordenadas, x, y e z, e o meu tempo também. Notem, sendo vetorial, tem que ter uma flechinha em cima que identifica que é vetorial. Se é vetorial, tem 3 coisas num vetor. Quais são? Vamos ver se vocês se lembram ainda de cálculo vetorial. Um vetor tem... Módulo, direção e sentido. Exatamente. Então, para eu caracterizar o meu escoamento, ele vai ter que ter um módulo, uma direção e um sentido. Eu também posso escrever isso nas suas 3 componentes escalares, né? IJK, o VW ou o VZ, né? Aí tanto faz, mas no meu cálculo aí, JK, eu posso jogar isso aqui em matriz e fazer diversos cálculos aqui. A gente vai ver isso ao longo da nossa disciplina. O escoamento, ele pode ser uni, bi ou tridimensional. Via de regra, nossos escoamentos, eles são tridimensionais. Mas assim como na termodinâmica, que a gente também tem a tendência de simplificar os nossos escoamentos para fazer a análise aqui. Então, ó, ele vai ser classificado de acordo com o número de coordenadas, para especificar o seu campo de velocidades. Então, aqui tem um exemplo do escoamento uni e bidimensional. Então, na verdade, o escoamento ele é bidimensional. Eu tenho tridimensional, na verdade, né? Porque eu tenho um comprimento, uma espessura, uma largura, e aqui eu posso estar utilizando coordenadas cilíndricas para especificar como é que é o campo de velocidades desse escoamento. Mas notem, aqui já tem alguns fenômenos que a gente tem que estar analisando. Por exemplo, na superfície onde eu tenho a tendência aqui do meu escoamento ter uma espessura 0, a velocidade dele nesse ponto aqui, então, a velocidade é igual a 0. Por quê? Porque existe a adesão e a formação daquela camada limite, igual no avião, nessa ponta aqui do meu duto. Então, notem, eu posso usar um tubo de Pitot aqui também. Basta eu ter uma tomada de pressão estática na lateral desse tubo e uma tomada de pressão dinâmica bem no centro do meu tubo. É a mesma coisa, é o mesmo tubo de Pitot. Só que aqui a gente está vendo ele de uma forma diferente porque é um escoamento fechado. Mas, lembrando, através aqui da minha condição de não deslizamento, vai ter um slide sobre isso, a minha velocidade aqui, quando está vindo bem na parede aqui, ela está tendendo a 0. Então é por isso que eu tenho um perfil de velocidade dentro do meu escoamento. E notem, a minha velocidade é maior aqui, no qual o meu diâmetro desse tubo é menor. À medida que eu tenho aqui uma abertura, esse diâmetro vai ficando um pouco maior. Então, aqui eu tenho um diâmetro que é maior do que esse diâmetro aqui. A velocidade do meu escoamento tem a tendência de reduzir. E o inverso também acontece. A minha velocidade reduz, minha pressão aumenta. São inversamente proporcional. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas esse é um exemplo de escoamento. Então, uma análise bidimensional do escoamento, unidimensional do meu escoamento, uma análise, então, bidimensional do meu escoamento. Na verdade, sendo um escoamento tridimensional. Então, a maioria desses escoamentos, como eu falei, é tridimensional, análise baseada em uma quantidade menor de dimensões, com frequência ali é o suficiente para que a gente faça projetos dos nossos sistemas. Então, sempre simplificações são bem-vindas. Tem um exemplo de cálculo utilizando coordenadas cilíndricas que, para chegar nessa equação aqui, a gente foi lá integrando, tal, tem vários parâmetros, condições de contorno, e etc., no qual eu consigo calcular uma velocidade em um determinado ponto através da velocidade máxima e o raio daquele meu duto ali. Então, a gente vem simplificando e tornando o processo mais simples para que a gente possa fazer os nossos cálculos sem grandes dificuldades. Então, existe um desenvolvimento de perfil dessa velocidade, existe essa condição de não deslizamento, como eu já falei. Então, o meu perfil de velocidade, por exemplo, o meu escoamento está entrando dentro de uma tubulação, vai ter um arrasto aqui. Então, o meu escoamento vai ter a tendência de diminuir a velocidade na parede e aumentar no centro. Então, vai
levar um determinado tempo para que o escoamento, uma vez entrando no duto, adquira o seu perfil de velocidades. Qual? A minha maior velocidade está bem no centro, a minha menor velocidade está na parede, e a minha velocidade é zero quando está colado na parede. Quando a tendência do fluido está tendendo a uma espessura zero, a velocidade é zero. Então, existe um colamento então, dessa camada limite, e essa é a chamada da condição de não deslizamento. Aqui um outro exemplo sendo formado, então, numa superfície aberta. Então, aqui é um duto fechado, aqui é um duto aberto. Então, o meu escoamento está vindo aqui com uma velocidade alta, por exemplo, infinita, aqui, né, o que quer que seja, e ele começa a diminuir a velocidade à medida que ele começa a escoar mais próximo da superfície. Isso aqui é importante, por exemplo, se eu tiver lá uma superfície onde eu tenho componentes elétricos aqui dentro, uma caixa, por exemplo, e eu vou ter o meu escoamento de ar por convecção natural na minha superfície dessa minha caixa de equipamentos elétricos. Então, vai ter um desenvolvimento de um perfil de velocidades aqui que vai fazer com que o calor saia e suba, né? Então, meu calor vai vir aqui para essa parte de cima. Então, eu vou retirar calor dessa minha superfície aqui através dessa minha convecção natural aqui. Se eu colocar um ventilador, vira convecção forçada, como, por exemplo, um processador de computador que tem um ventilador lá dentro, tem um cooler lá dentro, que é justamente para fazer essa troca mais rápida essa troca térmica mais rápida, né? E a gente tem cálculos que a gente faz para saber se a gente vai utilizar um escoamento forçado ou não. Então, muitas vezes a gente simplifica e chama isso de um escoamento que é desse tipo aqui. Então, notem, eu tenho esse perfil de velocidade. Muitas vezes a gente traz isso para um escoamento uniforme. Então, no escoamento uniforme, uma dada seção transversal, a velocidade a gente diz que ela é constante de qualquer seção normal ao escoamento. Então, a gente diz que o meu escoamento ele é uniforme. A gente calcula a velocidade média, a gente diz que o nosso escoamento tem essa velocidade média. Na verdade, ele tem? Não, não tem isso. Mas, para simplificar, a gente pode fazer esse tipo de análise também. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Então, a gente partiu lá do... Pode falar. Professor, tem como repetir fazendo favor de novo? Ficou um pouco confuso assim. É que assim, um escoamento, quando ele está acontecendo dentro de um duto, ele é sempre tridimensional, né? A gente tem a tendência de analisar ele como tridimensional. Então, a gente pode pensar num cano de água escoando dentro desse cano. Então, existe uma formação de um perfil de velocidades. Então, aqui sendo uma análise unidimensional, que é esse tipo aqui. Mas, na verdade, isso aqui é redondo ali dentro, né? Então, bem no centrinho do duto, a velocidade é maior. Então, a gente pode fazer uma análise dessa perfil de velocidade dessa forma aqui, de forma unidimensional, só uma função só do raio, né? Então, quanto maior o raio, menor a minha velocidade do escoamento. Mas a gente pode também fazer cálculos em que a gente calcula a velocidade média desse escoamento aqui. Se a gente calcular a velocidade média, vai virar uma coisa desse tipo aqui. Então, um escoamento que tinha um perfil aqui dessa forma, ao calcular a velocidade média, a gente diz que o escoamento vai ter essa forma aqui, uma forma quadrada. Na verdade, é isso? Não, não é isso. Mas funciona para os nossos cálculos. A gente consegue fazer dimensionamento de sistemas calculando uma velocidade média do escoamento, dizendo que ele sempre está escoando na mesma velocidade dentro de um duto, quando na verdade não é assim que acontece. Ficou um pouco mais claro ou ainda tem dúvidas? Não, tranquilo, tranquilo. Ajudou. E aí, lembrando que isso pode acontecer tanto para um duto fechado quanto para um sistema aberto também, como uma asa de avião, né? Como é aqui, a gente tem o escoamento interno e externo, né? O escoamento dos fluidos é classificado como interno e externo, dependendo se o fluido é forçado a escoar num canal, condenado ou sobre uma superfície, né? Então, aqui tem um exemplo. Então, ó, o meu escoamento, vamos supor que aqui seja um reservatório de água, né? Então, eu tenho água aqui, a minha água começa a entrar dentro do meu cano, ela começa naquele perfil uniforme e ao longo do tempo vai desenvolvendo esse perfil aqui, que é um perfil unidimensional ainda, mas no qual aqui o meu arrasto, então a rugosidade da superfície do cano vai diminuir a velocidade do escoamento na parede do cano e a velocidade no centro vai ser maior. Então, essa é a característica clássica do escoamento interno. Aqui eu não estou simplificando, aqui eu estou olhando o escoamento mesmo. Ele vai desenvolver esse tipo de perfil de velocidade.
Ou a gente pode fazer uma análise do escoamento externo, como, por exemplo, lá uma bolinha, pode ser uma bolinha de golfe, uma bola de beisebol, uma bola de tênis, o que quer que seja. Então, o meu escoamento está passando pela parte externa do meu objeto. Então, eu não tenho um duto fechado. Essa bolinha pode ser até uma bola de futebol, né? Essa bola de futebol ela não está escoando dentro de um cano, ela está escoando na atmosfera. Mas se eu fizer um recorte dessa atmosfera aqui, eu consigo fazer a análise desse sistema voando. Onde vai lá ter uma esteira de baixa pressão aqui e tudo mais. Então, eu consigo analisar diversos fenômenos desse meu sistema aqui a partir de um recorte que eu faço dele. Todo mundo entendeu a diferença entre escoamento interno e externo? Alguém tem dúvidas? Beleza, aqui tem até alguns efeitos que podem acontecer numa bola de futebol, por exemplo. Se tu chuta ela girando, tu consegue fazer com que ela faça uma curva na atmosfera e vá para o gol, né? Isso eu nem lembro, alguém sabe o nome desse tipo de chute? O pessoal chama, não lembro mais. Eu não gosto de futebol, então eu não vou saber. Mas a gente consegue fazer a rotação dessa bola, vai mudar. Então, um lado da bola vai ter mais atrito do que o outro, então ela vai ter a tendência de fazer uma curva. Existem diversos efeitos que explicam isso, existem diversos vídeos ali no YouTube que mostram isso também. Por exemplo, em cima de uma barragem lá, jogar uma bola de basquete girando ela e ela vai indo para frente. Posso trazer isso em aula se vocês tiverem interesse. E a gente tem também os nossos escoamento laminar e turbulento. Então, eu expliquei, isso aqui a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, mas para a gente ver se o escoamento é laminar ou turbulento, a gente vai calcular o que a gente chama de número de Reynolds. É um cálculo adimensional e lá tem um determinado valor. Por exemplo, o Reynolds igual a 2.000 ou 2.000 até 4.000. Então, se o meu cálculo deu um número de Reynolds inferior, eu tenho um escoamento laminar. Se deu um escoamento acima disso, o escoamento é turbulento. Se está dentro desse número, é um escoamento transiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se num escoamento laminar, o meu perfil de velocidade ele está bonitinho desenhado aqui, ó. Então, o meu escoamento ele escoa como se fosse lâminas dentro do meu duto. Então, essa lâmina de fluido da parte de cima aqui, se eu fizer um recorte, ela não se mistura com essa lâmina aqui embaixo. Então, o meu escoamento ele é bonitinho dentro do duto, ele é laminar, eu não estou tendo dentro do duto, ou pode ser fora também, né, numa asa de um avião, né? Então, eu não tenho lá a mistura das minhas camadas limites. Então, de forma clássica, nos nossos livros clássicos, é isso que a gente chama de escoamento laminar. É claro que isso é uma discussão do tipo, eu posso ter um escoamento de alta qualidade, no qual eu tenho um pouco de mistura, e eu ainda chamo isso de escoamento laminar. A gente vê com mais calma mais para frente. E o meu escoamento turbulento, não. As lâminas aqui de fluido, elas todas se misturam, o meu escoamento é totalmente caótico. Então, notem, o meu perfil de velocidade não é mais tão bonito aqui na frente, mas eu ainda assim consigo calcular lá uma velocidade média do meu escoamento. Alguém ficou em dúvidas em relação ao escoamento laminar e escoamento turbulento? Então, eu sei que essa disciplina de mecânica dos fluidos traz muitos conceitos, muitas palavras novas, em que não é usualmente a gente vê elas no nosso dia a dia ou na nossa engenharia elétrica como um todo, né? É bem voltado para a mecânica clássica isso daqui. Mas há necessidade de a gente aprender alguns conceitos fundamentais sobre isso. E por fim, eu acho que esse aqui é talvez seja o último tópico. Tem essa parte que a gente chama de compressibilidade. Então, o fluido pode ser de dois tipos, pode ser compressível ou incompressível. O fluido incompressível não se deforma com a aplicação de uma força. Os líquidos são fluidos incompressíveis, por exemplo. Eu até tinha uma seringa aqui que eu usava no curso técnico, mas não sei que fim deu. Então, por exemplo, se eu encher de água dentro de uma seringa e tender a fazer a compressão dessa água, eu não vou conseguir comprimir ela. A água, então, é o que a gente chama de líquido incompressível. Com pressões extremamente altas, eu até consigo comprimir levemente a água, mas é muito pequeno frente à força que eu preciso aplicar para estar comprimindo esse líquido. Então, via de regra, os nossos líquidos são incompressíveis. Então, o volume antes e depois da aplicação da força vai permanecer constante. Já se eu pegar um fluido que se deforma com a aplicação de uma força, mesmo que pequena, ele é compressível. Então, os gases são considerados fluidos compressíveis. Então, dessa forma, antes e depois ali, da aplicação da força, o volume é diferente. Então, se eu pegar a minha seringa, aquela mesma seringa cheia de água, esvaziar ela e encher de ar, então só abrir a seringa, tampar a ponta e pressionar, eu vou conseguir comprimir essa seringa, porque ela está cheia de gás, ela está cheia de ar ali dentro.
Geralmente, quando a gente está trabalhando em mecânica dos fluidos clássica, a gente assume que os fluidos eles são incompressíveis, porque a gente consegue facilitar e simplificar muito as nossas análises. Fluidos compressíveis já começa a ficar muito mais complicado. E quando a gente está trabalhando com mecânica dos fluidos aplicada mesmo, então, por exemplo, aeronaves que voam a alturas muito altas, existe uma distribuição de probabilidade do oxigênio na aeronave para queimar no motor. Então, começa a misturar muitas coisas e isso aqui tem a tendência de ficar muito complicado. Mas a gente sempre está fazendo uma análise mais simples aqui, simplificando para a gente entender, pelo menos, os aspectos básicos que mostram como esses sistemas funcionam. A gente tem que saber como funcionam esses sistemas. E por fim, então, os exercícios para vocês estarem explicando. Explique qual a diferença entre o escoamento laminar e turbulento. Qual é a definição de fluido. Explique qual a diferença entre o fluido compressível e o fluido incompressível. Tudo isso a gente viu na aula de hoje e é só a gente estar fazendo análise lá. Gente, dúvidas relacionadas a essa aula? Quem tem dúvidas aí para tirar? Todo mundo entendeu tudo? A princípio, sim, gente. Beleza, são 8h30, então vamos dar... Vocês querem... Pode ser 10 minutos de intervalo?